Ele causa desastres terríveis. Surge um enorme arco brilhante e você vê quando ele cai bem ao lado do avião. Nós vimos que era uma tragédia terrível porque o avião estava no rio. O clima é extremo. Ele é responsável por 1 em cada 3 acidentes aéreos. Mas cada terrível tragédia nos ensina algo novo. Larry, estamos caindo, Larry! Eu sei que estamos, eu sei! A indústria aeronáutica desenvolve constantemente novas tecnologias para combater o problema. Mas quando o tempo fecha, acidentes ainda acontecem. Será que um dia seremos capazes de vencer a batalha contra o mau tempo? Catástrofes aéreas, clima extremo. 13 de janeiro de 1982. A noite cai na cidade de Washington. O voo 90 da Air Florida aguarda no Aeroporto Nacional de Washington. Seu destino é Fort Lauderdale, na Flórida. Mas o tempo está péssimo. Uma camada de neve de até 10 centímetros cobre o aeroporto e a temperatura cai a 4 graus negativos. É uma época em que os pilotos devem estar especialmente atentos aos perigos da neve e do gelo. Estava nevando, estava muito frio. David Lermont é piloto e jornalista especializado em aviação. Sempre que chega o inverno, todas as boas companhias aéreas lembram seus pilotos de que eles devem estar cientes dos riscos que o inverno traz. O equipamento de limpeza de neve é usado para liberar as pistas. As aeronaves são degeladas com uma mistura de água quente e glicol. Reconstituição. A bordo do voo 90, os 79 passageiros e tripulantes já estão impacientes após um atraso de 1h30 causado pela neve. Um deles é Joe Stiley. Ele disse à esposa que ficaria fora por apenas 24 horas e depois levaria os filhos para viajar. Às 13h59 da tarde, o voo da Air Florida recebe permissão para decolar. O avião ganha velocidade na pista. Ao se afastar do aeroporto, ele repentinamente entra em stall. Larry, estamos caindo, Larry! Eu sei que estamos, eu sei! A aeronave mergulha nas águas geladas do rio Potomac. Em segundos, apenas a cauda é visível. Então, para a surpresa geral, um pequeno grupo de sobreviventes emerge na superfície. O gelo impede que as equipes de resgate alcancem as pessoas. Um helicóptero aparece. É uma corrida contra o tempo. Na água gelada, um ser humano perde a consciência em 15 minutos. Mas apenas uma pessoa pode ser resgatada por vez. O primeiro a ser içado é o executivo Bert Hamilton. Ele é seguido por Kelly Duncan, uma comissária de bordo de 22 anos. Milagrosamente, ela sofre apenas ferimentos leves. Finalmente, uma corda é lançada para um terceiro sobrevivente. Joe Stiley sofreu lesões graves e tenta flutuar desesperadamente. I was holding on to a piece of the tail section. I held on the rope and let him drag me out.
Para poupar tempo, Joe agarra outra sobrevivente. Priscila Tirado perdeu o marido e o filho e está totalmente transtornada. Tried to get the rope that they gave to us on her. Mas ele não tem forças para segurá-la e ela é obrigada a aguardar na água gelada. O tempo está se esgotando. Um observador salta no rio. Lenny Skutnik, em um ato de extrema coragem, leva Priscila até a margem. Ao todo, 5 sobreviventes são resgatados da água. Um sexto homem, Arland Williams, que passou a corda de resgate repetidamente para as outras vítimas, não resiste. There was a 6-man clinging to the wreckage, and as I dropped the flotation devices, he handed these devices to the other people who were clinging around him on the wreckage. Mais tarde, um trecho da ponte da Rua 14 receberia o seu nome. Mas tirar as pessoas do rio era apenas parte do problema. Naquele dia, o caos também se estendeu à própria ponte da Rua 14. Uma das asas do avião a atingiu, virando e esmagando veículos. All of a sudden, that thing shattered, and then I looked around, and cars over here were smashed, and I said, "Oh God." Socorristas lutam para tirar as pessoas das ferragens. Bill Hendricks seria o investigador-chefe do acidente. 6 carros ficaram totalmente esmagados. Parte da estrutura da ponte tinha caído, o guarda-corpo tinha caído. Era uma visão horrível e o avião ainda estava no rio com algumas vítimas lá dentro. O total de baixas do acidente é de 74 passageiros e 4 pessoas na ponte. Mas a grande questão que paira sobre o incidente é o que deu errado. Naquele dia, Washington era castigada por um frio intenso e uma quantidade atípica de neve. Mas dezenas de outros aviões haviam decolado e aterrissado em segurança nas mesmas condições. Então, por que o voo 90 é a única vítima da neve naquela tarde? Nos dias seguintes ao acidente, mergulhadores e guindastes são levados ao local da queda no rio Potomac. A primeira tarefa do investigador-chefe do acidente, Bill Hendricks, é localizar e recuperar as caixas pretas. É um trabalho difícil. A visibilidade naquela água, de acordo com os mergulhadores, era de uns 30 centímetros. Então ela era turva e seria muito difícil recuperar as caixas pretas. Os mergulhadores contam com o fato de as caixas serem projetadas para emitir um sinal quando são imersas na água. Mas quando finalmente são içadas em uma seção da fuselagem, elas escorregam e caem novamente na água. A equipe demoraria 7 dias para levar tanto o gravador de dados quanto o gravador de voz até a margem. É um momento de triunfo para os mergulhadores. Yesterday I was a little bit disappointed when we lost that one lift on the midsection, but morale definitely got a shot in the arm today. Agora, finalmente, Hendricks pode deduzir o que aconteceu. Depois que recuperamos as caixas pretas, a causa do acidente ficou bastante clara para nós. A primeira pista é algo que acontece 15 minutos antes da decolagem. A neve tornou a pista escorregadia e os reboques não conseguem tirar o voo 90 do portão de embarque. O piloto Larry Eaton decide ajudar. Tá bom, eu vou tentar reverter o empuxo.
Ele liga as turbinas da aeronave e reverte o empuxo por 90 segundos. É como dar ré em um carro. Ele espera que os motores ajudem a aeronave a se afastar do portão. Mas é uma manobra altamente irregular. A reversão do empuxo levanta neve e gelo que são sugados pela turbina. Isso joga detritos na frente do motor e eles acabam sendo sugados. É uma coisa que deve ser evitada. Isso pode danificar uma série de sensores que são essenciais para o desempenho correto do avião. É uma decisão ruim, mas não deveria ter causado o acidente. Aeronaves modernas são equipadas para lidar com a neve e o gelo. Bill Hendricks descobre outra coisa. Ela acontece durante a checagem pré-voo. Ar-condicionado e pressurização. Checados. Sistema antigelo. Desligado. A tripulação não ligou o sistema de degelo do motor. É um sistema que aquece a parte frontal da turbina, elevando a temperatura do ar. Com o sistema desligado, todo o gelo e a neve lançados dentro do motor pelo empuxo reverso não são derretidos, prejudicando o desempenho da turbina. Eu não diria que foi um choque, mas foi uma revelação. Ficou claro que a tripulação não estava acostumada a voar em temperaturas baixas por não ligar o sistema antigelo do motor. Quando o voo 90 entra na pista de decolagem, o copiloto Roger Pettit demonstra preocupação. Os motores não parecem estar gerando um empuxo suficiente. Nossa, dá uma olhada nisso. Não está normal. Mas Whitton não lhe dá ouvidos. Está normal. Não acho que está normal. Talvez esteja. O avião precisa de 15 segundos e 600 metros de pista a mais do que o normal para decolar. Finalmente ele ganha altitude. Mas quase imediatamente entra em stall. Stall! Estamos caindo! O alerta dispara. Mas os pilotos não podem fazer nada. Larry, estamos caindo, Larry! Eu sei que estamos, eu sei! Ao montar o quebra-cabeça de evidências, os investigadores estabelecem como uma combinação de erro humano e clima extremo causou a queda do voo 90. Primeiro, com a neve acumulada na área de manobra, Whitton reverte o empuxo do motor para se afastar do portão. Sistema antigelo. Depois, com o sistema de degelo desligado, a neve e o gelo se acumulam na turbina, o que interfere no desempenho do motor. Torre de controle, tudo em ordem. Como resultado, quando o voo 90 decola, os motores estão gerando uma razão de empuxo ou de pressão do motor de 1,70. Um Boeing 737 precisa de uma razão de empuxo de pelo menos 2,04 para decolar em segurança. A investigação final responsabiliza o piloto Larry Whitton por uma lista de erros. Aqueles pilotos, eles não agiram como se soubessem muita coisa sobre operações no inverno. E como resultado da quebra de quase todas as regras possíveis relacionadas ao gelo e à rotina pré-decolagem, o avião caiu. O acidente deixa claro que quando o tempo fica ruim, não há margem para erros. É um problema que os engenheiros enfrentam há anos. 24 de dezembro de 1971. Véspera de Natal de 1971. O destino do voo Lança 508 é a remota cidade peruana de Pucallpa. A bordo estão Juliana Kepek, de 17 anos, e sua mãe, Maria.
O pai de Juliana dirige uma estação de pesquisa na floresta e todos planejam passar as festas de fim de ano juntos. Eu estava muito empolgada e ansiosa para ver o meu pai. Já fazia muito tempo que eu não o via. Aquela estação de pesquisa era uma segunda casa para mim e eu estava muito feliz por poder passar alguns meses naquele lugar. O voo está lotado, já que muitos outros vão se encontrar com amigos e parentes no Natal. Os primeiros 30 minutos da jornada são tranquilos. Então o avião encontra uma tempestade tropical. Dava para ver relâmpagos para todo lado. E o avião estava sendo jogado para cima e para baixo. As pessoas estavam nervosas e algumas muito apavoradas. De repente, o avião é atingido por um enorme relâmpago. É o fim! Nada fica no lugar. Parece um filme na minha memória. Foi tudo muito rápido. Os pilotos lutam para manter o controle. Mas o avião está se partindo. De repente, ficou tudo silencioso. Eu só conseguia ouvir o som do vento nos meus ouvidos. Juliana despenca de mais de 3.000 metros. Mas milagrosamente ela sobrevive, ainda presa ao assento. O banco pode ter sido sua salvação. Acho que me machuquei muito quando atingi as copas das árvores. Mas o assento do avião estava embaixo de mim e imagino que ele tenha absorvido o impacto. Juliana está viva, mas está com a clavícula quebrada, o olho direito muito inchado, cortes profundos nos braços e pernas e uma concussão. Ela pensa imediatamente em sua mãe. Mas ela não está por perto. Juliana está sozinha. Mas ela possui uma informação fundamental. Meu pai sempre dizia que se eu me perdesse na floresta, devia tentar achar água corrente. Ele dizia, siga o corpo d'água até ele formar um córrego. E aí ele vai virar um rio. Então você vai encontrar pessoas morando por perto. Quando as notícias sobre o acidente chegam ao mundo exterior, aviões de resgate são enviados para buscar sobreviventes. Eu ouvi o avião de busca sobrevoando e sabia que a operação de resgate já tinha começado. Mas eu não podia fazer nada, porque a floresta era densa e eu não tinha como me comunicar com eles. Ao partir em busca de ajuda, seu único alimento é um punhado de doces que ela encontrou no local do acidente. Eu me alimentei de doces por 3 dias e só bebi água. Tinha piranhas no rio. As raias e as enguias elétricas eram um perigo ainda maior. E eu também via jacarés o tempo todo. Com o passar dos dias e noites, ela fica cada vez mais exausta e desorientada. A cada dia, eu perdi um pouco de esperança. Em alguns momentos, eu fiquei desesperada.
principalmente durante as noites. As noites eram horríveis. Os cortes profundos nos braços começam a preocupá-la. Eu senti uma coisa no meu braço e doía um pouco. Tinha alguma coisa se mexendo lá dentro. Eu não conseguia ver direito, mas quando virava meu braço, eu via cabecinhas brancas saindo dele. A ferida estava infestada de larvas que se alimentam de carne. Finalmente, depois de 11 dias, faminta e exausta, ela encontra um acampamento de madeireiros. É sua salvação. Hoje, 40 anos depois, Juliana Kepke é a doutora Juliana Diller e trabalha como bibliotecária no Centro Zoológico de Munique, na Alemanha. Ela é a única sobrevivente do voo Lança 508. Sua mãe e os outros 90 passageiros e tripulantes morreram. As memórias do acidente sempre a acompanham. Normalmente, uma atmosfera, um som ou um cheiro me fazem lembrar de tudo. Às vezes, basta uma cor para me levar de volta àquela situação. É muito estranho, mas eu acho que vai ser sempre assim. Quando os investigadores aeronáuticos analisam o acidente, descobrem uma cadeia de eventos que leva ao desastre. Após 40 minutos de voo, o Lança 508 encontra uma tempestade. Um relâmpago atinge a asa direita do avião. O vapor de um tanque de combustível se incendeia. O fogo se espalha e a asa é arrancada da fuselagem. A aeronave Lockheed Electra cai dos céus. Este é um dos vários acidentes nos anos 1970 e 80 atribuídos a relâmpagos. Ele ajudaria a marcar o início da busca por soluções para o perigo imposto pelos raios. 2 de agosto de 2005. Toronto, no Canadá. É uma noite quente e o voo Air France 358 vindo de Paris se aproxima do Aeroporto Internacional de Toronto. Reconstituição. A bordo do Airbus 340 estão 290 passageiros e 12 tripulantes. Mas quando o voo inicia a descida, o tempo piora dramaticamente. Toronto, Air France 358 se aproximando. Ventos estranhamente fortes e chuva pesada castigam a aeronave. Relâmpagos iluminam o céu. Philippe Lacaille está voltando das férias com sua família. O piloto disse: "Com licença, senhoras e senhores, o tempo em Toronto está ruim, vamos ter que circular por um tempo." Então nós reabrimos os livros e esperamos. O tempo continua a piorar e as autoridades aeroportuárias de Toronto declaram um alerta vermelho. Isso indica que as condições de aterrissagem são perigosas e há risco de relâmpagos. E quando o voo 358 finalmente inicia a aproximação, as rajadas de vento aumentam. A visibilidade é baixa. Os pilotos mal conseguem enxergar. O avião é chacoalhado de um lado para outro. O avião começou a tremer e eu lembro que minha esposa do meu lado estava se segurando na cadeira. Eu também estava me agarrando ao assento. Finalmente, a aeronave toca o solo. Aplausos irrompem espontaneamente. Mas o drama ainda não acabou.
Momentos depois, ainda a quase 200 km por hora, o avião sai da pista de pouso. Era óbvio que o avião não estava no asfalto. Ele chacoalhava como se fosse uma montanha-russa. Todo mundo estava gritando. Eu pensei, não, isso é muito ruim, não vamos sair vivos daqui. A minha filha estava na fileira da frente, ela ia morrer sem nem segurar a nossa mão, sabe? Eu só pensava em pegar a minha filha para ela ficar do nosso lado e todo mundo morrer junto. O avião atravessa a cerca do aeroporto e finalmente é contido por uma pequena ravina. Todo mundo ficou pasmo, em choque. Em primeiro lugar, por estar vivo, porque nós tínhamos sobrevivido àquele evento, foi um milagre. E também, o que a gente ia fazer em seguida? O que estava acontecendo? Temos que sair daqui! Quase imediatamente surgem os gritos de fogo. Fogo! Fogo! Saiu da frente! Me deixa passar! Vem! Temos que sair daqui! Vem! Abram essas portas! Calma, por favor, calma! Vamos organizar a evacuação! Calma, por favor! Após o início de um incêndio, os passageiros têm apenas 90 segundos para deixar a aeronave antes que o fogo atinja os tanques de combustível. Vem logo! Temos que sair daqui! Foi uma visão do inferno. É cada um por si. O cheiro do combustível queimando. Eu tenho que sair daqui! Me ajudem! Pessoas andando por cima das outras, foi um caos completo. Eu tenho que sair daqui! Por favor, me ajudem! Eu tenho que sair! Enquanto os últimos passageiros tentam escapar, o voo 358 explode em chamas. Há dezenas de feridos, mas todos os 302 passageiros e tripulantes sobrevivem. Seis anos depois, Philippe Lacaille ainda convive com as cicatrizes psicológicas. Você nunca consegue esquecer esse tipo de trauma emocional. Todo mundo precisa sair! Calma! Por favor, mantenham a calma! Foi muito difícil. Se não foi um milagre, eu não sei explicar como nós conseguimos escapar em 1 minuto e 15 segundos por duas portas, para mais de 300 passageiros. O episódio fica conhecido como o Milagre de Toronto. Quando os investigadores chegam à cena, eles enfrentam uma pergunta básica. Por que um avião que contava com o equipamento mais moderno de navegação teria saído da pista? Era um caso de erro do piloto? Falha mecânica? Ou clima extremo? Ou mesmo uma combinação de todos eles? Os investigadores coletam dados das caixas pretas carbonizadas. Réal Lavasseur é o investigador-chefe do acidente. Nós examinamos os freios, os pneus, os motores, examinamos todos os sistemas, a hidráulica e todo o resto, a parte elétrica, e não tinha absolutamente nada errado com a aeronave. Os investigadores podem descartar falhas mecânicas. Mas quando analisam os últimos momentos do voo 358, eles revelam o que parecem ser diversos erros do piloto. A tripulação havia pousado com muita velocidade e avançado demais sobre a pista. Eu acho que eles não tinham uma noção exata da extensão de pista que estavam deixando para trás quando pousaram o avião. E, consequentemente, o avião tocou a pista bem depois da metade dela. Quando atinge o fim da pista, o avião ainda está rápido demais. Meu Deus!
Ele ainda estava a mais de 190 km por hora, o que é muita velocidade. Mas seria apenas uma questão de erro do piloto? Ao examinar melhor, os investigadores encontram uma história mais complicada. Os pilotos podem ter sido vítimas de um clima incomum e encontrado um fenômeno perigoso conhecido como cisalhamento do vento. O cisalhamento do vento é uma grave ameaça às aeronaves. Ele ocorre nos 2 ou 3 minutos antes do início de uma tempestade, quando pode haver mudanças rápidas na direção do vento. Você pode ver uma tempestade se aproximando, uma nuvem enorme, tudo escurece. E o que acontece com o vento? Ele fica fraco. E de repente começa a soprar e então ele ataca de todas as direções. Este fenômeno alarmante ocorre quando uma frente fria se choca com o ar mais quente. Ele pode vir pela frente, ou pelo lado, ou por trás, e depois ele muda. Isso dificulta muito a pilotagem de um avião, principalmente logo depois da decolagem ou logo antes do pouso, quando o avião está muito lento e perto do solo. É possível que o voo Air France 358 tenha sido vítima de algum tipo de cisalhamento do vento? Não há um consenso sobre os detalhes, mas os especialistas chegam a uma conclusão sobre o que deve ter ocorrido. Quando a aeronave se aproxima do solo, encontra um forte vento contrário. A visibilidade é péssima e os pilotos lutam para enxergar a pista de pouso. O vento passa a soprar a favor e o avião ganha velocidade. Como resultado, ele demora a tocar o solo e aterrissa com muita velocidade. Os pilotos são pegos desprevenidos pelas alterações imprevisíveis típicas do cisalhamento do vento. Calma, senhor, calma! Pode sair por essa porta! A investigação concluiu que a tripulação tinha aterrissado a aeronave com a visibilidade extremamente reduzida e em condições em que os ventos cruzados estavam além dos limites do avião. O clima extremo faz mais uma vítima. Mas existe uma tecnologia que pode alertar os pilotos previamente sobre ventos perigosos. Seu nome é Radar Doppler. É uma tecnologia antiga, mas a partir dos anos 1990, os computadores passam a usá-la para gerar mapas climáticos simples e de fácil leitura, que destacam eventos perigosos. Nesta imagem, o verde representa nuvens pesadas, o vermelho, áreas de chuva extremamente forte, e o roxo mostra tempestades e turbulência. Esta tecnologia não ajuda o piloto a evitar o cisalhamento do vento nos últimos momentos antes da aterrissagem, mas pode alertar sobre padrões climáticos associados ao vento severo na maioria das demais situações. Hoje, o clima não deveria mais ser um problema para os pilotos. Mas em 2010, um acidente mostra que quando o clima se torna extremo, acidentes continuarão acontecendo, por melhor que seja a tecnologia. 10 de abril de 2010. Reconstituição. Em abril de 2010, uma delegação de dignitários poloneses decola rumo à Rússia. Ela inclui Lech Kaczynski, o popular presidente da Polônia. O objetivo da viagem é relembrar um massacre próximo ao vilarejo russo de Katyn, que vem causando hostilidades entre a Polônia e a Rússia desde a Segunda Guerra. A esperança é que esta visita importante finalmente traga a reconciliação. Mas, quando a aeronave polonesa se aproxima da cidade russa de Smolensk, é envolta em neblina. Aterrissar será difícil. Bom dia, Smolensk. A aeronave militar polonesa 101. Estimativa em 5 minutos.
Tomasz Rybik é membro do Conselho Nacional de Aviação Polonesa e jornalista. Acho que em alguns lugares a neblina chegava ao solo e em outros lugares a base das nuvens estava bem abaixo de 100 metros. E a visibilidade na pista era de apenas 200 metros, então as condições climáticas eram ruins demais para o pouso. O controle de tráfego aéreo é contra uma tentativa de aterrissagem. E para piorar, o aeroporto não é equipado com iluminação de baixa visibilidade para guiar os aviões. O aeroporto de Smolensk Norte é uma antiga base militar com infraestrutura inadequada. Mas o piloto continua tentando aterrissar. Por 2 vezes, ele tenta pousar a aeronave. E em cada tentativa é obrigado a arremeter. Finalmente, ele faz uma 3ª tentativa. O avião baixa. Os pilotos não conseguem ver a pista, mas continuam baixando. Na tentativa de enxergar as luzes da pista no meio da neblina, eles ultrapassaram a altitude de decisão. Abaixo dela, se você não está enxergando as luzes, você deve arremeter o avião. De repente, a aeronave atinge uma árvore e gira descontrolada. Vira de ponta cabeça e se choca contra o solo. Os destroços se espalham a quase 200 metros da pista de pouso. Todas as 96 pessoas a bordo morrem. Incluindo não apenas o presidente Lech Kaczynski, como membros seniores do parlamento polonês e das Forças Armadas, além de líderes religiosos. A desordem toma conta da Polônia. As pessoas mais importantes da Polônia morreram, então eu não sei como vai ser o futuro do nosso país. O país declara um período de luto nacional. Eu acho que isso é uma tragédia para o nosso país. Nunca aconteceu nada parecido em toda a Europa, então é uma história muito, muito triste para nós. Uma investigação completa do acidente começa imediatamente. É uma operação conjunta entre Rússia e Polônia. Os investigadores logo descobrem que não há sinais de falha mecânica. O avião de 20 anos havia sido reformado recentemente. Mas isso gera um enigma. Nesta reforma, o Tupolev Tu-154 ganhou um sofisticado sistema anticolisão que avisa ao piloto quando ele está voando baixo demais ou correndo o risco de atingir algo. O inquérito ainda não foi concluído, mas transcrições vazadas do gravador de voz da cabine mostram que durante a aproximação, o sistema emite diversos alertas. Mas os pilotos os ignoram. Por que eles teriam feito algo tão obviamente perigoso? As transcrições fornecem uma pista. Quando o avião se aproxima de Smolensk, é possível ouvir o piloto se dirigindo a um oficial superior na cabine. Senhor, a névoa está aumentando. Não vamos conseguir aterrissar. Com quem ele está falando? Uma voz anônima responde. Então temos um problema. Em meio à estática do rádio, há uma outra voz aumentando a pressão. Ele vai se irritar. Os trechos do diálogo sugerem que os pilotos estavam sob enorme pressão.
Eles deviam tentar uma aterrissagem difícil ou abortar uma missão de importância internacional? Pilotos no comando de voos VIP sofrem um tipo especial de pressão. Então, eles queriam cumprir sua tarefa como pilotos e desembarcar todas aquelas pessoas importantes, mas eles ouviram do controle de tráfego aéreo qual era a visibilidade. Ela estava longe de ser boa o bastante para uma aterrissagem segura. Mas eles disseram, nós vamos conferir do mesmo jeito. Além disso, os tripulantes são pilotos militares, acostumados a lidar com ordens e riscos. Os pilotos militares são treinados para correr mais riscos do que os pilotos civis. A equipe, nesse caso, tinha vindo mais ou menos direto da escola militar. Por isso mesmo, a ideia de correr riscos estava firmemente enraizada neles. Talvez nunca se saiba se foi isso o que aconteceu. Seções importantes das transcrições vazadas foram apagadas deliberadamente. Algumas pessoas acreditam que os russos deixaram lacunas propositais nas transcrições, porque encontraram alguma coisa contrária aos interesses poloneses. O certo é que, se esses buracos não forem preenchidos, o enigma jamais vai ser resolvido. Mas as transcrições disponíveis levaram alguns especialistas a culpar os pilotos por abrir mão de sua responsabilidade. Não importa se o presidente da Polônia está a bordo. A pessoa responsável pelo avião é o comandante do avião. Ele tem mais autoridade nesse ambiente do que o presidente. No fim, se você é um profissional treinado, é você quem assume a responsabilidade por tudo que der errado. De acordo com esta versão dos eventos, os pilotos simplesmente esqueceram que quando o tempo fica ruim, nada substitui sua própria habilidade e julgamento. Na Polônia, a esperança é que as lições sejam aprendidas e um acidente similar nunca mais ocorra. Hoje, nós temos a tecnologia para lidar com o clima. Os pilotos recebem mais treinamento e as aeronaves possuem equipamentos melhores para qualquer condição. Acidentes causados pelo clima não deveriam mais ocorrer. Mas o clima extremo continuará desafiando as habilidades de um piloto e sua capacidade de voar diante do inesperado. Versão brasileira, Vox Mundi.